Continuando a ver o capítulo 6 da apostila, a partir da página 82, a segunda parte trata dos amperímetros, construídos a partir de galvanômetros. O galvanômetro que estamos usando tem uma corrente IO de 1 mA e uma resistência interna RG de 100 ohms. Vamos construir a partir dele um amperímetro com fundo de escala igual a 1 ampere. A fórmula para determinar o resistor de shunt é RSH igual a RG-IO sobre I menos IO, ou RG 100 ohms vezes IO 1 mA sobre I 1 ampere, corrente de fundo de escala, menos IO 1 mA. O RSH será 100 100,1 miliohms, ou 0,1001 ohm. O amperímetro será constituído do galvanômetro, com sua RG de 100 ohms, e o resistor de shunt ligado em paralelo. Esse resistor que no caso tem 100,1 miliohms. Temos aqui, portanto, um amperímetro. O resistor de shunt vai desviar o excesso de corrente que não deve passar pelo galvanômetro. Lembrando, este galvanômetro foi projetado para um fundo de escala de 1 ampere. O galvanômetro suporta no máximo uma corrente IO de 1 mA. O excesso de corrente, a diferença entre 1 ampere e 1 mA, ou 999 mA, deve passar pelo resistor de shunt que está em paralelo com o galvanômetro. O cálculo da resistência interna do amperímetro é obtido a partir da resistência RG em paralelo com a resistência RSH, ou 100 ohms em paralelo com 100,1 miliohms. Isso vai dar aproximadamente 100 miliohms. 100 ohms inverso, ponto 1001 inverso, soma inverso, 100 miliohms. Ou 0,1 ohm. Novamente, a escala do instrumento original, que ia de 0 a 1 mA, vai ser transformada para uma nova escala que agora é de 0 a 1 ampere. Se a indicação for no centro de escala, ou meio miliampere no galvanômetro, o amperímetro que foi construído a partir desse galvanômetro indicará meio ampere. Se a indicação for 0,75 miliamperes, a indicação no amperímetro será 0,75 amperes. A mesma coisa para uma indicação de 0,3 miliamperes no galvanômetro, teremos 0,3 amperes no amperímetro. Vamos agora simular o amperímetro no EWB, criando este circuito. Vamos utilizar como, no caso do voltímetro, um amperímetro com uma resistência interna de 100 ohms. E vamos ligar em paralelo a ele uma resistência de
0,1001 ohm. Para verificar o funcionamento, vamos instalar um gerador de corrente, ou uma fonte de corrente, ligado no amperímetro. Para conseguir que este nó de circuito seja conectado pela parte externa, é conveniente apagar essa conexão, instalar aqui um nó de circuito nesse ponto e fazer a conexão por fora. Apenas para o layout ficar mais adequado. Então nós temos um gerador de corrente fornecendo corrente para o amperímetro. Esse amperímetro tem um shunt de 100,1 miliohms que vai desviar o excesso de corrente. Apenas 1 mA passa por aqui e 999 mA vão passar por aqui. Ele está indicando 1 mA. O restante, 999 mA, passam pelo resistor de shunt. Se aqui a corrente for de 0,5, a corrente no galvanômetro será de 500 microamperes, exatamente como fizemos para o voltímetro. 0,8, 800 microamperes, 0,3, 300 microamperes. Continuando a simulação, vamos testar esse amperímetro que foi desenvolvido. Lembrando que a resistência interna dele é 100 ohms em paralelo com 100,1 miliohms, o que vai resultar em aproximadamente 100 miliohms. Vou substituir ou alterar o valor deste amperímetro do EWB para ter uma resistência interna de 100 miliohms. Nós temos aqui um circuito com duas fontes e dois resistores e uma chave seletora. Essa chave, como já foi visto antes, pode ser selecionada a tecla que vai possibilitar acionar a chave. Nós escolhemos aqui a tecla A de amperímetro. Então, através da tecla A, eu consigo mudar a posição da chave. Quando a chave está na posição superior, a fonte de 120 volts e o resistor de 1K estão ligados. 120 por 1K vai resultar numa corrente de 120 mA. Na posição inferior, temos 120 mV e 1 ohm. Dividindo 120 mV por 1 ohm, vamos ter também 120 mA, ou seja, a corrente será igual nos dois casos. Executando a simulação, podemos observar que em cima a corrente resultou exatamente no valor calculado. 120 volts, 1K, 120 mA. Quando a chave é alterada e a corrente esperada seria novamente 120 mA, o valor foi de 119,1 mA. Por que aconteceu isso? Pense durante alguns segundos, interrompa o vídeo e tente responder. Isso mesmo, a resistência interna do instrumento é de 0,1 ohm, ou 100 miliohms. Se você somar 1 ohm mais 0,1 ohm e dividir 0,12 volts por isso, ou 0,12 volts por 1,1 ohm, você vai obter uma corrente de 109,1 miliamperes. A corrente nos dois circuitos vai ser igual. No de cima, 120 volts dividido por 1 kΩ, que vai resultar em 120 miliamperes. E no de baixo, 0,12 volts por 1 ohm, que também vai resultar em 120 miliamperes. No entanto, a corrente indicada vai ter que ser calculada por 120 volts sobre 1 kΩ mais a resistência interna do amperímetro, que é 0,1 ohm. Fica claro que uma variação de 0,1 ohm em 1 kΩ praticamente não vai afetar o resultado.
teremos 120 volts dividido por 1000 mais 0,1, o que vai resultar em 119,99, é uma dízima, miliamperes, ou praticamente os 120 miliamperes originais. Mas na situação de baixo, a corrente indicada vai ser 0,12 volts dividido por 1 ohm mais 0,1 ohm. Agora, a resistência interna do instrumento representa 10% da resistência do circuito. O resultado aqui vai ser 109,09 miliamperes, ou seja, praticamente o resultado obtido pelo EWB. Se alterarmos a resistência interna do instrumento de 100 miliohms para 10 miliohms, o erro vai ser menor. Antes indicava 109,1, agora indica 118,8, mais próximo do valor esperado, que é de 120 miliamperes. Se diminuirmos mais ainda a resistência interna para 1 miliohm, o erro vai ficar ainda menor. A conclusão é que quanto menor for a resistência interna do instrumento em relação à resistência do circuito, menor vai ser o erro. Amperímetros devem ter resistência interna muito baixa. Voltímetros, como já foi visto, devem ter resistência interna muito alta. Podemos também alterar o valor do circuito. Se diminuirmos este valor para 0,1 e diminuirmos também esta tensão para 0,012, a corrente deve continuar a mesma, mas o erro vai aumentar. Porque agora a relação entre 1 miliohm e 0,1 ohm fica mais próxima. Por outro lado, se essa tensão aumentar para 1,2 volts e essa resistência para 10 ohms, vamos ter novamente os 120 milivolts, mas o erro vai ser muito pequeno, porque agora 1 miliohm de resistência interna em face dos 10 ohms do circuito vai ser desprezível. Espero que essas relações estejam visíveis e espero também que vocês façam outras simulações e executem os exercícios da apostila. Alguns deles são perfeitamente possíveis de serem resolvidos através do EWB.